Olá a todos. Vamos fazer aqui um vídeo sobre o primeiro trabalho prático, que tem como objetivo principal responder a dúvidas que serão mais ou menos comuns a todos. E também peço que do vosso lado, quando tiverem assim alguma questão que vejam que é transversal aos diversos trabalhos práticos, que coloquem no fórum do Teams, que assim acaba por ser útil para todos. Portanto, eu vou fazer uma espécie de test drive aqui do ficheiro. E, portanto, em relação ao primeiro trabalho prático, estamos aqui no 2.1 até o 2.9. O segundo trabalho prático, que agora não verá o caso, mas fica já aqui colocado, é o ponto 3, o ponto 4 para o terceiro. E depois também chama a atenção para irem ao ponto 5, porque dá uma sugestão da estrutura do relatório e também coloca os critérios de avaliação, para vocês também saberem como é que os trabalhos são avaliados. Em relação às unidades, portanto, reforçando aquilo que foi dito nas aulas práticas, terem aqui atenção com o facto que no Abacus não existem unidades propriamente, vocês têm que ser coerentes com as unidades que são utilizadas e por isso nos exemplos agora que vamos ver nem sequer há unidades definidas e vocês não vão ter que fazer nenhuma conversão porque o que está no enunciado assume-se que está consistente e portanto que segue o sistema SI, está bem? Em cada um dos exemplos que vocês terão que fazer, vocês vão ter resultados de referência para compararem com o Abacus. E o que é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, aqui na página 4, vocês vão ver que existe uma série de elementos que vocês vão ver nos resultados do vosso exemplo e é preciso frisar que esses elementos não são do Abacus, está bem? São elementos finitos que vieram de outros softwares, de outros trabalhos de investigação de outros autores e, portanto, nunca irão conseguir obter os resultados destes elementos aqui em particular com o Abacus. Portanto, o Abacus são outros elementos, já vimos que se chamam C3D8, C3D8R, por aí fora, e estes aqui são referências para vocês poderem comparar. Portanto, em alguns casos tem a solução analítica e podem comparar diretamente com a solução analítica o resultado que vão obter com o Abacus. Noutros casos, comparo com alguns desses elementos que aparecem nas tabelas. Para quem tem elementos, vai trabalhar com elementos sólidos. Portanto, existem estes. O Q1 é o elemento mais básico que vocês aprendem nos livros de elementos finitos. Portanto, e será dos elementos que vai apresentar piores resultados, porque, como eu tenho vindo a referir nas aulas, a grande maioria dos elementos finitos que aparecem nos softwares possuem alguns artifícios matemáticos para melhorar o seu comportamento. No caso das cascas, também existem alguns elementos de referência que também irão aparecer para comparação. Portanto, o vosso trabalho, que é o trabalho de análise linear, é um trabalho que será muito simples e penso eu bastante rápido de concluir e pretende-se então que comparem os resultados de referência de cada exemplo com pelo menos 3 formulações do Abacus. E aqui pensem no tutorial 1, vocês correram um exemplo com o C3D8, o C3D8R, integração reduzida e o I dos modos incompatíveis, poderão ser esses três no caso dos sólidos. Quem tiver a trabalhar com um exemplo com elementos de casca, poderá utilizar o elemento S4, o S4R, que é a casca de 4 nós, integração reduzida, e o S3, que é o elemento de casca de 3 nós. À exceção do exemplo da membrana de Cook, vocês irão comparar sobretudo o resultado do deslocamento do nó de referência e irão fazer esse estudo para diversas densidades de malhas e elementos finitos diferentes. Portanto, se pensarem em 3 elementos finitos e 4 malhas diferentes, com maior e menor densidade, estaremos a falar de 12 simulações, portanto 12 resultados para colocarem e compararem. Portanto, o 2 é a análise não linear, que será o próximo trabalho prático. Portanto, aqui são os enunciados. Portanto, cada grupo e a listagem do grupo está disponível no vosso Teams da cadeira e vou colocar também no e-learning. Portanto, vamos estar a focar aqui nesta coluna. Portanto, cada grupo terá esses trabalhos. Portanto, chama a atenção que cada exemplo, por exemplo,
Esta tira torcida poderia ser feita com elementos de casca, mas é com elementos sólidos, portanto serão todos com elementos sólidos, e só a partir do elemento do trabalho número 8 é que começam a trabalhar aqui com elementos de casca, está bem? Portanto, o mesmo trabalho prático, por exemplo, a placa de Morley, se for o grupo 3 vai fazer com elementos sólidos, se for o 8 faz com elementos de casca. Por isso, o primeiro trabalho prático é este bloco, sob pressão. Vocês vão... quem fizer esse trabalho vai modelar apenas um quarto da geometria, portanto isto será feito através de imposição de simetria nestas faces, e a imposição de simetria é algo que vão aprender agora no tutorial 2, portanto o tutorial que vão abordar na semana que agora vai entrar, portanto, este vídeo está a ser feito em 20 de março, e vão, portanto, comparar os resultados dos elementos do Abacus, do C3D8 e por aí fora, com estes elementos que são dados como referência. Portanto, não é possível obterem esses resultados no Abacus. Vão reparar aqui, por estes resultados, que a solução correta andará à volta deste valor, 1.9 vezes 10 elevado a menos 2. Podem verificar que estes dois elementos apresentam um grande desvio, não é? Da solução consensual, e há causas para isso, que são os fenómenos de locking, que serão explicados também na aula teórica que aí vem. Isso porque vão reparar que existe aqui um coeficiente de Poisson muito próximo de 0.5, o que implica incompressibilidade, portanto não há variação do volume, e isto vai induzir então a este fenómeno que causa resultados errados no elemento clássico que vem nos livros de elementos finitos. Para aplicarem a carga apenas nesta região, que será central, não é, do vosso modelo, mas como vão fazer um quarto, aparecerá aqui no canto, precisam aplicar uma técnica que é fazer uma surface partition, ou partition feature, que eu agora vou colocar aqui no ecrã onde é que encontram isso no Abacus. E vão, portanto, fazer aqui uma partição nesta superfície, e com isso, quando forem aplicar a pressão, conseguem selecionar apenas esta pequena área para aplicar a pressão. Este exemplo vai exigir também que façam uma distorção de malha, e, portanto, isso farão através de um comando, depois de terem a malha feita, que chama-se Mesh Edit Node, e vou colocar isso no ecrã também. E quando fazem o Mesh Edit Node, há uma opção que é Drag, e podem arrastar, por assim dizer, os nós, de forma a criar uma malha mais ou menos distorcida. O objetivo aqui é verificarem justamente a influência da distorção de malha na qualidade dos resultados. Portanto, o erro relativo que aparece aqui será o erro relativo desta solução em relação a esta. Portanto, será esta menos esta sobre esta, portanto um delta sobre o valor inicial, e em módulo, portanto fazem o valor absoluto disto em percentagem e sai o erro relativo. Portanto, vamos passar agora a este segundo trabalho, que é a viga torcida a 90 graus. Esta viga, para ser obtida, vocês têm aqui as dimensões, portanto, da secção da cross-section, portanto da secção reta, que será 1.1 por 0.05, e depois o que irão fazer é fazer uma extrusão ao longo de 12 mm, e só que vão ter que fazer essa extrusão com o twist. E para isso também, quando fazem a extrusão no Abacus, há uma opção que é Include Twist, e depois ali é perguntado qual é o comprimento para realizarem uma rotação completa, e vocês vão colocar 48, de forma que ao fim de um quarto de 48, que é 12, fica um quarto de 360, que é 90 graus. Portanto, eu vou colocar aqui também uma imagem para perceberem o que é que eu quero dizer com isto. Neste exemplo, são analisados dois casos distintos. Num apenas aplicam esta força e no outro aplicam apenas esta. Portanto, não vão aplicar as duas forças em simultâneo. Uma outra dúvida que costuma surgir aqui é como aplicar esta força no centro da face. Não é necessário fazer.
o que vocês podem fazer, na verdade, é, é dividir a força por 4, portanto, em vez de ser 1 newton é 0,25, e vão aplicar 0,25 em cada um dos 4 vértices desta face. E, portanto, vão obter um efeito equivalente de aplicar uma força no centro. Também dividam por 4, 0,25 e vão ter então o que precisam. A nível de comparação, e isto serve para todos os trabalhos práticos, vocês têm aqui uma solução de referência para cada um dos dois casos. E, portanto, o que vem aqui são chamados resultados normalizados, está bem? Não são resultados absolutos. Portanto, quando vem aqui 0.951, quer dizer que é o valor da solução obtida pelo autor a dividir pela solução analítica ou de referência, está bem? Portanto, isto é uma percentagem da solução correta. Quer dizer que aqui obtiveram 95% do valor desejado, está bem? Quando vem aqui current work, não liguem, portanto, isso foi uma tabela que eu fui buscar a um artigo científico e, portanto, o current work era o current work do autor que publicou isto. Vão reparar que o Abacus vai ter resultados muito abaixo desses resultados. São formulações já otimizadas e que têm desempenho superior às do Abacus. Portanto, é possível que só consigam chegar a soluções mais corretas, mais perto de 100%, com malhas mais refinadas. Uma nota também, não irão conseguir reproduzir esta malha por causa da limitação do Abacus, está bem? 48 elementos por 8 significa 48 elementos ao longo desta direção e 8 ao longo desta, portanto é uma malha bastante refinada, portanto não irão conseguir. E portanto o que eu vos peço é para tentarem, para além destas malhas, eu não sei se essa vai ser possível também dentro dos 1000 nós, tentem encontrar uma malha o mais refinada possível dentro do limite dos 1000 nós da versão Student. Sobre a placa de Morley, uma confusão que por vezes se gera em relação a este exemplo aqui há uma ligeira ilusão de ótica e muitos pensam que esta placa é uma placa quadrada que está inclinada em relação ao plano do ecrã em 30 graus. Portanto, não é o caso. É uma placa plana, portanto ela está desenhada num plano, que é o plano do ecrã, e esta aresta está enviesada 30 graus em relação ao eixo horizontal. Portanto, não é uma placa 3D, é uma placa planinha 2D que vamos simular com sólidos. Portanto, podem desenhar este sketch plano e depois extrudir 1 milímetro, ok? Há aqui um pormenor, este N está mal, mas é o coeficiente de Poisson, está bem? Portanto, porque o N é a letra N no alfabeto grego, é o new. E é importante aqui que quando façam os seed edges, que é o comando para fazerem a divisão de 4x4 nesta malha, fazem o seed edges, nesse caso seria 4 elementos por lado, e quando vão fazer a malha, se não correr bem, portanto se a malha não ficar regular, vocês têm de ir ao Mesh Controls e escolher a opção Sweep, tá bem? E vou colocar aqui também um screenshot do que é que eu estou aqui a referir. De resto, vão comparar com uma solução de referência que é analítica. Uma vez mais, tem aqui resultados para outras formulações. Vocês vão aqui adicionar então linhas referentes aos elementos do Abacus. Vão ver aqui que o elemento clássico tem dificuldades. Vão comparar então isso com a solução analítica. Podem apresentar em tabela, podem apresentar também num gráfico, onde o número de elementos por lado evolui e tem aqui a solução de referência, que é esta linha horizontal, e podem ver se as vossas formulações, se as formulações do Abacus vão de alguma forma estar aqui a competir bem contra as soluções de outros autores. Portanto, o próximo exemplo é um exemplo também que é muito usado para aferir a qualidade desses elementos. A forma mais fácil de fazer isto é criarem este arco, sendo que temos aqui o raio, que é 25, e temos a espessura, que é 0,25. Quer dizer que vocês, para desenharem isto,
para desenharem isto, vão ter que fazer uma espécie de fazer um modelo geométrico, onde vão ter aqui, este arco vai ter o valor do raio menos meia espessura e o arco externo vai ter o valor do raio mais meia espessura, quer dizer então que o raio 25 está a meio aqui desta, e depois extrudem, isto ficou um bocadinho torto, mas pronto, estão a perceber a ideia, vão extrudir isto de acordo com o comprimento que será L sobre 2. Porquê? Porque vamos estar a fazer apenas um quarto da geometria. Portanto, vão fazer este arco e depois extrudir 25. Terão, portanto, que apoiar, e já agora vamos ler aqui como é que é o apoio. São os diafragmas rígidos. Quando eles falam em diafragmas rígidos, eles querem dizer que isto vai estar aqui com um apoio duplo, está bem? Portanto, podem imaginar um pavilhão desportivo, portanto, isto vai estar aqui apoiado nesta direção, mas o deslocamento ao longo desta direção longitudinal será permitido, está bem? Devem então permitir este deslocamento. Em relação ao apoio, então, nesta face será assim, aqui está livre, e vão impor simetria nestas duas faces, ok? Em relação à carga, é um peso próprio. Isso no menu das cargas no Abacus, quando aplicam a load, é a carga chamada gravity, peso próprio, e por essa razão vão ter que definir a densidade no menu do material. Portanto, aparece no material, há lá uma opção general, e no general vão definir a densidade, que é o ρ, que será 36, e depois a gravidade definem então como 10 na carga chamada gravity. Uma vez mais, vão poder comparar este resultado contra soluções de referência. Portanto, aqui é um resultado normalizado, quer dizer então que vão comparar a solução de 0,30 a 24, vão dividir a vossa solução por esta solução, e o que aparece aqui é um resultado normalizado. Não quer dizer que tenham que fazer normalizado, podem fazer o valor absoluto, mas pronto, o que está aqui apresentado são várias soluções, e vocês então poderão depois fazer o plot da vossa. Não vão conseguir a malha de 32 por 32 elementos, porque os mil nós não irão deixar. Portanto, conseguirão chegar a 20 qualquer coisa. Portanto, será o vosso limite. Este exemplo, o pinched cylinder, é uma espécie de latinha de cerveja. Eu vou desenhar aqui com uma carga. Pronto, ele quer pôr azul, que põe azul. E vamos modelar apenas 1/8 desta latinha de cerveja. Portanto, vou colocar aqui o que é que vou modelar. Portanto, será... Porquê que eu não trouxe a minha drawing board? Portanto, vamos apenas modelar esta zona, que é 1/8, e portanto a carga vai estar aqui neste ponto. E portanto o que vem aqui é 1/8 desta lata. Uma vez mais vão ter aqui um diafragma rígido, quer dizer que se desenharmos esta geometria também fazendo aqui 90 graus e extrudindo isso daquela distância que é L sobre 2, portanto 300, vamos aplicar a condição de fronteira apenas neste arco interior, que tem raio 300 menos 1,5, portanto é o raio menos meia espessura, e vão então apoiar estes nós, portanto vão prevenir o deslocamento na horizontal e na vertical, e vão deixar livre, no caso, na direção X, está bem? Outra pergunta que colocam: no Abacus não precisam ter o cuidado do eixo X ser este, portanto, se calhar de ser o Z não há problema, portanto, o referencial não vai influenciar. Aqui também são apresentados muitos resultados para muitas formulações,
e para muitas malhas. Quando vem aqui 4x4x1, quer dizer que é uma malha com 4 elementos por 4 por 1 ao longo da espessura. Isso está aqui porque tem aqui alguns casos com 2 elementos ao longo da espessura e 4, mas não vamos ter os 1000 nós suficientes. Portanto, poderão fazer este exemplo apenas quem tiver esse trabalho para malha de 4x4, 8x8, 16x16 e não vão conseguir a de 32x32, mas vão conseguir fazer aí uma malha de 23x23 por um elemento sem exceder os 1000 nós do ábacos. Vão reparar que esta solução de referência vai ser bastante difícil de obterem com malhas pouco refinadas, só vão chegar lá perto com malhas mais refinadas. Vamos também ver que esse tipo de problemas do Abacus não conseguir chegar a soluções de referência tem justamente a ver com um fenómeno chamado shear locking, que vamos igualmente abordar nas aulas teóricas da semana que vai aí entrar. Mais este exemplo agora, que é esta esfera que tem esta abertura de 18 graus. Portanto, uma vez mais, o que vão fazer aqui é criar este perfil, que se for sólido, se for casca, é só fazer uma linha com o valor do raio. Se for insólido, fazem isto, com aqui raio menos espessura, meia espessura e raio mais meia espessura. Podem criar a partir daqui uma linha com 18 graus e fazer um trim, e ficam, portanto, com este arco com aquela abertura de 18 graus, e depois a fazer uma revolução disto a 90 graus. Portanto, vão verificar que tem aqui isto livre, e aqui vão aplicar a simetria. Tá bem? Portanto, estamos a fazer aqui 1/4 de meia esfera ou 1/8 de uma esfera completa. Mas é mais correto dizer 1/4 de meia esfera, porque isto aqui está livre. Notem que a força que estão aqui a aplicar não é 1/4, é na verdade a força vale 4 e é dividida por 4 porque estamos a fazer 1/4, não é? E portanto vão aplicar aqui 1 Newton com sentidos diferentes. O resultado absoluto do deslocamento nesses nós tem que ser igual em módulo, senão devem ter algum erro no vosso modelo. Por isso que a solução analítica aparece em módulo, porque é positiva num lado e negativa no outro. E vão também aqui notar que os elementos do Abacus, que poderão colocar aqui uma linha extra para cada elemento do Abacus, vai ter muita dificuldade em convergir para a solução correta, porque a espessura é muito baixa, e o tal fenómeno de shear locking vai se colocar aqui, e vão ter também dificuldade em chegar a esse resultado. Não vão conseguir a malha 32 pela limitação dos 1000 nós, mas vão conseguir uma malha de 22 ou 23 por 23 por 1, que é o número de elementos aqui ao longo da espessura, que iremos sempre manter igual a 1. Este exemplo eu julgo que não está atribuído, mas de qualquer forma, portanto, é dos mais simples. Ele é uma placa com duas simetrias, fazem 1/4. Tem aqui uma carga aplicada e é simplesmente comparar o resultado analítico que aparece aqui. Portanto, as soluções analíticas para dois valores do coeficiente de Poisson e também para diversas formulações com duas razões de comprimento de espessura. Vamos ver nas aulas essa semana que este Poisson de incompressibilidade força um tipo de locking, de retenção, portanto o deslocamento vai dar um valor baixo. Podem ver aqui que acontece isto. E depois a variação deste rácio espessura-comprimento força um segundo tipo de retenção, que é o corte transverso ou shear locking. Este exemplo é o exemplo da membrana de Cook. Temos aqui a geometria. Eu fui buscar esta figura 3D, podem ignorar esta malha, isto aqui não só atrapalha. Portanto, vocês vão fazer a malha nesta zona, portanto a malha 2x2, 4x4 e 8x8. Poderão fazer a malha 16x16. Apenas um elemento
ao longo da profundidade, ou seja, será sempre 2 por 2 por 1, 4 por 4 por 1 e etc. Aqui há dois resultados a comparar, portanto é o deslocamento aqui no ponto central, que se não for possível obter ali o resultado naquele ponto, vão reparar que o deslocamento destes nós é igual, é praticamente igual, portanto não haverá problema. E da mesma forma, para aplicarem a carga, se não conseguirem aplicar aqui no centro, dividam a força por 4 e apliquem nos cantos. Um outro valor que vão verificar é o valor da tensão aqui no ponto A. Tá bem? Podem também comparar contra essas formulações. Por fim, e eu julgo que nenhum grupo, nenhuma turma tem mais que 9 grupos, é este exemplo da viga curva. É muito similar ao exemplo da viga torcida, no sentido em que tem aqui dois casos de aplicação de força, não vão aplicar os dois ao mesmo tempo, é um de cada vez, e depois podem comparar contra a solução analítica. Portanto, está encastrado e vão uma vez mais comparar o resultado de referência para estas malhas para diversos elementos. Aqui temos o caso de 6 ao longo do arco por 2 ao longo da profundidade e podem variar isso até chegar aos 1000 nós da versão estudante do Abacus, está bem? Pronto pessoal, este é um overview, já vou em 25 minutos. Qualquer dúvida então usem e-mail, comentários aqui no YouTube, o Teams, está bem? E bom trabalho.